uma aula da série Japonês do Dia a Dia. Nessa aula, imagina que você vai a um velório, o que você diz para as pessoas que estão lá. Então vou trazer para você algumas frases aqui usadas em situações de expressar as condolências, expressar os sentimentos quando você está num velório ou quando você encontra alguém que perdeu um parente ou um amigo muito próximo. Vamos lá. A primeira frase aqui talvez é a mais comum de todas que você vai escutar alguém falando e que você pode usar, que é Goshusho-sama de gozaimasu. Goshusho-sama de gozaimasu. Minhas condolências, a gente traduziu. Lembrando sempre que significado e tradução são coisas diferentes, né? A gente traduziu como minhas condolências, e o fato é que essa palavra aqui, ó, shusho, ela significa meio que o luto, né? Aquele sentimento que a gente tem quando perde alguém. E aí ele fala, Goshusho-sama de gozaimasu. Isso dá meio que a ideia de estou de luto, estou sentindo esse sentimento do contexto, ok? Aí temos uma versão aqui que é a mesma frase, só que um pouquinho menos formal, que no lugar do de gozaimasu no final, usou o des. Então fica Goshusho-sama desu. Goshusho-sama desu. Novamente, minhas condolências. Quando usar uma, quando usar outra. Não tem muita diferença, é meio que feeling, ok? Essa aqui tem um grau de formalidade muito maior do que essa, mas essa aqui também é formal e não tem problema nenhum você usar. E uma outra versão é um pouquinho mais informal. Goshusho-sama. Goshusho-sama. Minhas condolências. Não foi colocado nada aqui no final, ok? Uma versão mais informal, mas que ao mesmo tempo demonstra o respeito, demonstra o seu sentimento. Agora uma variação aqui, ó. Okuyami moshiagemasu. Okuyami moshiagemasu. Eu manifesto o meu pesar. A gente traduziu dessa forma, mas o que está acontecendo aqui é que isso é derivado do verbo kuyamu. Kuyamu. Esse verbo aqui tem o sentido de você... A ação que ele representa é aquele sentimento de olhar para trás e lamentar. A gente pode traduzir como lamentar, né? Não sei se encaixaria muito no se arrepender, mas sabe aquele sofrimento que você está sentindo quando você olha para o passado, né? Você olha para o que aconteceu lá atrás, que pode ser uma perda, a morte de alguém, ou pode ser uma situação catastrófica, né? E aí ele está em formato de keigo, de linguagem honorífica aqui. Então ele está na forma radical da forma mas. Então, kuyamimasu, tira o mas, kuyami. Aí colocou o aqui, né? Opa, colocou o aqui. Aí esse moshiagemasu dá um pouco dessa ideia de eu manifesto essa ação, né? Eu apresento essa ação. E aqui tem a versão informal dele, okuyami. Okuyami é o meu pesar, né? É só a primeira parte da frase anterior. Mais uma frase um pouco usada aqui em situações de luto e de velório. Okinodoku-sama. Okinodoku-sama. Eu lamento muito. Isso aqui é derivado... Vamos lá, a gente tem essa palavra aqui, é o famoso ki. Não tem uma tradução direta, mas é tipo espírito, né? Estado de espírito, energia. Sabe o ki do Dragon Ball? É isso daqui, tá? É uma palavra um pouco abstrata, mas ela representa até um pouco a mente, pensamentos. Ela representa aquela energia interna dos seres humanos ou dos seres vivos, tá? É uma coisa abstrata mesmo. Essa segunda palavra, doku, uma palavra que a leitura dela é muito boa para fazer piadinha, né? Mas então significa veneno, né? Doku significa veneno. Literalmente, mas ela tem um sentido de energia ruim também, coisa ruim, situação ruim, né? Então quando fala kinodoku, é tipo o veneno do ki, o veneno do espírito, ou seja, uma energia ruim, uma coisa ruim da mente, do estado de espírito, né? Então quando ele fala okinodoku-sama, ele está expressando que ele está com esse sentimento. Ele está expressando que ele está com essa... compartilhando esse sentimento ruim ali do ambiente, ok? E na nossa última frase aqui que eu estou trazendo, Gome fuku o inori shimasu. Eu orarei para que descanse em paz. Gome fuku o inori shimasu.
Esse go aqui do começo, ele faz parte do keigo, da linguagem honorífica, né? Ele tá, digamos que, deixando mais respeitoso essa palavra aqui, meifuku. E essa palavra, ela é um pouco, ela significa um pouco, não seria vida, eu vou deixar entre parênteses porque não é exatamente isso, vida após a morte. Ela é tipo o descansar eterno, a felicidade que se encontra após a morte, né? Em dicionários, normalmente, eles trazem essa definição, a felicidade após a morte. É o descanso interno, é para onde a alma vai depois que a pessoa morre, né? Aí temos aqui a partícula o e aqui o inorishimasu. Isso aqui é derivado do verbo inoru. E esse verbo significa orar, rezar, desejar alguma coisa no sentido de pedir para as forças maiores que aquilo se realize. E ele está no formato da linguagem honorífica, de keigo, onde a gente coloca na forma mas, inorishimasu. Tira o mas, né? Perdão, inoru, inorimasu. Não é inorishimasu, não. Ele vai ficar. Então, inori. Aí a gente coloca o antes e coloca o verbo shimasu depois. É a mesma coisa, orar, rezar, só que ele está na forma de linguagem honorífica, que é chamada de keigo, honorífica. Ok? Bom, então essas são algumas frases usadas nessas situações de velório. Algumas pessoas podem se perguntar, meu Deus, as chances de eu viver essa situação são mínimas. Quando que eu vou usar isso? Você não aprende uma língua pensando em quando você vai usar aquilo que você aprendeu. Você aprende uma língua entendendo aquela língua. Então, quando a gente passa esse tipo de conteúdo para você, você ampliou seu conhecimento cultural, você aprendeu algumas coisas sobre o idioma, talvez esses detalhinhos sobre keigo, você aprendeu palavras novas e o mais importante, se você está assistindo alguma coisa, está lendo um livro, está em contato e você vê alguém falando uma dessas frases, você vai entender o que está acontecendo. Você vai lembrar, lá naquela aula eu vi falando dessa forma. Então ele está desejando as condolências, né? Você aumentou teu grau de entendimento do idioma. Aprender uma língua no dia a dia, né? Não é aprender frasezinhas para você repetir que você vai usar. É você aumentar o seu conhecimento sobre o idioma como um todo. E é isso que a gente faz aqui nessa série. E quando eu apresento essas frases aqui, aumenta a probabilidade de você entender o que está acontecendo num contexto em japonês. Beleza? Bons estudos para você. A gente se vê na próxima aula.